Shalom Adonai, chegando aqui para a nossa jornada dupla. Hoje, excepcionalmente, não costumamos fazer, mas hoje, excepcionalmente, nós tivemos 2 horários ocupando aqui o nosso espaço. Às 17 horas com o Jovem Abner e agora às 19 horas com o Jovem Talisson. Sempre hoje, no dia de hoje, com uma abordagem específica sobre o descortinar, no chamado do jovem, a questão da identidade, a questão da construção da identidade do Ministério Wesleyano e as perspectivas para o futuro. Então, o nosso jovem já está aqui, eu vou acionar ele, vou chamá-lo, para que nós possamos aí começar o nosso bate-papo maravilhoso. Louvado seja Deus. Aleluia, guardando aqui a conexão, você que está nos acompanhando, vai aí acionando, se conectando, chamando seus amigos. Nós vamos estar agora numa conversa bacana. Talisson, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos inspire nesta tarde, hoje com jornada dupla. Eu acredito que o irmão deve ter pegado um pedacinho aí, no finalzinho da mais cedo, às 17 horas, com o Jovem Abner, e realmente tem sido estar com os irmãos, poder abrir esse espaço aqui e, com toda certeza, poder interagir com nossos irmãos aí. Porque se não fosse nossos irmãos também, a razão de nós estarmos aqui, ela jamais existiria. Pois esse canal, ele tem se portado a ser uma porta, uma dose de esperança em tempos oportunos. Então, seja bem-vindo, meu jovem. É um prazer estar na sua presença, mesmo que de forma virtual, de estar lhe conhecendo agora, de estar podendo dividir com você essa live e pedir já a você que não só faça a introdução se apresentando, para a gente começar, mas que possa fazer a oração inicial para que o Espírito Santo nos inspire. Fique à vontade. Graça e paz, pastor Júlio. Estou muito feliz por poder fazer parte desse projeto que, quando você me solicitou, eu fiquei muito feliz por essa oportunidade. Eu me chamo Talisson, sou da Igreja Metodista Wesleyana de Manhuaçu, Minas Gerais. Meu pastor José Nunes Barbosa. E eu sou seminarista da Ceforte. E hoje eu estou aqui com o pastor Júlio para transmitir uma palavra, uma conversa que vocês serão muito edificados. Eu agradeço muito ao pastor Júlio por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrado, muito feliz por poder fazer parte desse projeto que eu creio que é um projeto muito abençoado por Deus. Amém? Eu vi um pedacinho assim do vídeo do Abner e foi muito interessante, eu gostei bastante. E eu creio que Deus vai nos dar a orientação aqui para que nós possamos continuar esse assunto. Amém? Vamos orar então? Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, poderoso e santo, Deus, essa noite, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, Senhor, de poder compartilhar a Tua palavra, por poder aprender mais, Senhor, entre os irmãos, por essa comunhão que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Deus, nos dá graça, Senhor, nos dá sabedoria através do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. E através desse tema, Pai, desse assunto, Pai, que venhamos, Senhor, nos aproximando mais, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, da vivência verdadeira da Tua palavra, que venhamos, Senhor, produzir aqui nessa noite, Senhor, comunhão, unidade, Senhor, alegria do Senhor em nossas vidas. Pai, eu oro a Ti, Senhor, abençoando cada um que está aí, Senhor, ouvindo esse vídeo, essa transmissão, Deus. Eu entrego em Tuas mãos e Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu vou lhe confessar aqui, vou compartilhar com os irmãos, nosso pastor José Roberto chegou aí, seja bem-vindo. Alves Cassiana, seja bem-vindo, minha irmã. Meu jovem, eu quero confessar aos nossos irmãos aí que têm estado conosco, que esses dias eu tenho sentido uma presença tão gostosa de Deus. Eu acho que eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que é algo inovador na minha vida. Porque é como a gente evocasse aquela frase
aquele sentimento de John Wesley, que aos 86 anos, acamado, e não podendo mais fazer os 5 sermões que ele fazia habitualmente, resumindo só a um, ele não se cansava de se manter útil. Então, o sentimento que ele carregava no seu coração é de poder ser útil até o último dia da sua vida. Eu acho que se todos nós absorvermos essa essência, nós vamos entender o propósito de estarmos aqui e o propósito de não deixarmos essa chama apagar, de conseguir fazer essa transição entre a minha geração, a sua geração, a fim de que você possa também linkar isso, que é a linguagem do momento, linkar e compartilhar com a geração dos seus filhos, com a geração das crianças que estão chegando, dos adolescentes, para que essa chama não venha se apagar. Então eu tenho sentido uma presença tão gostosa de estar na presença de vocês aqui, de poder me comunicar com vocês, trocar essa energia. Olha, isso tem sido contagiante. Que possa realmente servir de base para futuros projetos de formação e de atualização. E quero chamar a atenção dos irmãos que a nossa preocupação aqui nunca foi, eu nem me preocupo tanto com o número de pessoas que estão acessando, não que você não seja importante, mas o propósito é justamente essa live sendo gravada, ela vai ficar disponível lá como ferramenta, tudo que for falado aqui vai servir como base teórica e testemunhal para que nós possamos, em determinado momento, ir lá, usar, usufruir, ouvir de novo. Sei que nesse horário tem várias lives, nesse horário. Então, está até dividindo. Nosso pastor Samuel Pereira está numa live agora com o vídeo. Então, nós estamos dividindo o público, mas, ao mesmo tempo, quero que você veja isso, para que você se sinta à vontade, fique à vontade, não se preocupe aqui. Se preocupe, sim, com a interação com o nosso público, mas não preocupado, assim, de que nós estamos buscando trazer o holofote para a nossa realização. Pelo contrário, queremos ser úteis, queremos servir, queremos ser mediadores e queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, a oração já foi inspirada, a apresentação também, já fui contagiado pelo jovem Abner, e não será diferente agora, porque vai se estender. Então, a nossa proposta hoje, meu amado, minha amada, você que é jovem, você que é aspirante, quem aspira a algo, mas busca uma inspiração para essa sua aspiração. Não adianta eu apenas aspirar, eu preciso ser inspirado, não é verdade, Thales? Então, eu creio que jovens como Thales têm sido inspirados por Deus e orientados na sua caminhada. Então, eu vou abrir aqui com uma pergunta muito básica e que vai deixar você bem à vontade. A questão da construção da identidade. Na verdade, essa identidade hoje, ela acaba transitando entre dois universos. Porque hoje é uma realidade, nós estamos usando essa ferramenta, então pressupõe que nós temos um perfil virtual, e esse perfil, ele reflete muitas das vezes o nosso perfil também no mundo natural, no mundo das realidades. Não é? Virtual e realidade se misturam, tem hora que se confunde, mas é o nosso perfil. Então, nos mostra que a nossa identidade, ela continua sendo construída. Como a minha, eu acredito que está sendo construída agora, através de um fenômeno como esse que estamos vivendo. Esse fenômeno me colocou frente a frente com o irmão, e tem nos colocado frente a frente com outros homens e mulheres de Deus, e que tem nos transmitido essa edificação. Então, nós queremos hoje compartilhar da sua história, fique à vontade para falar da sua identidade, do despertar da vocação, da construção do caminho, da busca pelo conhecimento. Esse primeiro momento, fique à vontade. Amém, pastor. Eu quero aqui trazer, nesse primeiro assunto, nesse primeiro ponto da nossa conversa, construção de uma identidade. Eu tenho vivido, pastor, um momento muito extraordinário em nossa igreja, que a gente vê que a gente está passando por momentos delicados, algo que a sociedade nunca enfrentou. Esses problemas que estão vindo agora é algo inédito para a nossa sociedade. Eu creio que o pastor Júlio, vocês que estão me ouvindo, nunca passou por essa dificuldade a qual que nós estamos enfrentando hoje. Eu não falo só local, eu falo mundial.
é algo que nós temos a oportunidade hoje de aprender e crescer naquilo que nós estamos enfrentando hoje. Não somente como igreja, mas como sociedade também. Então eu quero trazer aqui nesse primeiro momento algo sobre a minha vida que eu falei aqui agora há pouco. É algo que eu estou vivendo uma coisa extraordinária. Como você já disse, pastor, a gente hoje está com um perfil diferente de igreja, pelo fato de nós termos acesso somente online. Então a gente vê que a gente tem a oportunidade de envolver as pessoas de uma forma diferente. E uma preocupação que me leva a essa questão da identidade é se realmente nós estamos entendendo o propósito de Deus para a nossa situação hoje, ou se nós estamos deixando levar com as coisas que estão acontecendo. Uma coisa que a Bíblia nos ensina através de tantos acontecimentos bíblicos é que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela persevera nas circunstâncias. E é o que nós estamos enfrentando hoje, essa situação a qual que nós não estávamos preparados para passar. E eu falo não somente como igreja, mas também como sociedade e família. E relacionando a vida da igreja, a minha vida particular com Deus, minha identidade. No primeiro momento, pastor, no começo do ministério, eu busquei a minha identidade de uma forma um pouco distante das pessoas. Se eu for contar uma história aqui, eu vou estender muito, mas uma pequena parte da minha vida espiritual, ministerial, quando eu era adolescente, eu era um adolescente muito preso. Eu tinha um sentimento de rejeição sobre a minha vida, por conta de coisas que aconteciam, familiar e coisas pessoais. Então eu tinha dificuldade em interagir com as pessoas. Eu tinha essa preocupação justamente sobre esse tema, identidade. Eu tive uma preocupação muito grande na minha adolescência. Mas será que eu vou conseguir um dia interagir com as pessoas? Será que um dia eu vou conseguir realmente entender que eu preciso me expressar, que eu preciso falar, que eu preciso ouvir, que eu preciso compreender? Então, na minha adolescência, eu passei por várias dificuldades na minha identidade, tanto pessoal como também espiritual. E no decorrer dos anos, Deus foi me dando graça e eu fui me aprofundando muito na palavra do Senhor na minha adolescência. E Deus me guardou muito na questão do propósito. Eu não sei se você que está me ouvindo já fez algum propósito com Deus, se você já guardou seu coração. Então Deus, Ele me resguardou desde a minha adolescência. No ministério wesleyano, eu sempre fui da wesleyana. E eu me espelho muito no meu pastor. Eu quero falar muito sobre isso hoje. A gente está falando aqui sobre o perfil wesleyano, eu quero falar muito sobre o meu pastor. E o meu pastor, para mim, é um exemplo muito grande. O homem que sofreu pela obra, o homem que realmente doou sua vida pela obra do Senhor. Então eu consegui absorver e me espelhar muito no meu pastor. E na minha adolescência eu passei por várias situações complicadas na minha vida particular, sentimental, espiritual. E algo que eu consegui aprender na minha identidade é que quando Deus tem propósito na sua vida, não tem como você fugir. As coisas vão acontecer. Aleluia. E eu lembro, pastor Júlio, que eu passava por momentos difíceis na minha vida que Deus me guardava. Para você ter uma ideia, com 11 anos de idade, eu tanto fui batizado nas águas como batizado no Espírito Santo. Então eu tive um encontro muito grande com Deus através do Espírito Santo. E através de 11 anos até no decorrer dos anos, eu senti que Deus sempre me guardava em todas as situações que eu passava. Então eu creio que a minha identidade que eu tenho hoje, particular com Deus, é algo extraordinário. É algo que eu não consigo definir com palavras. Como João ali expressou a respeito do amor de Deus através de Jesus Cristo, de tal maneira, eu não consigo expressar essa identidade que Deus me colocou hoje de uma tal forma que eu não consigo expressar. Então eu tive uma experiência muito grande com Deus na minha adolescência. E o ministério pastoral ele surgiu agora na minha vida. Eu estou 1 ano fazendo teologia pelo Ceforte. Eu sou novinho ainda nessa questão aí, seminarista. E há pouco tempo Deus tocou no meu coração que chegou o momento do despertar de Deus, de realmente eu entender o propósito ministerial eclesiástico na minha vida. E eu consegui identificar muitas coisas através das experiências que eu passei. Então o que eu quero colocar aqui passando a identidade
que você consegue absorver a sua noção, a sua identidade através da sua experiência. E falando um pouco sobre a igreja, pastor, a nossa igreja tem várias, compõe várias situações a qual nós conseguimos compreender a doutrina através da fé. A nossa igreja crê em Deus, crê no Espírito Santo, crê em Jesus Cristo. Então a gente vê que a pregação no púlpito, ela é uma pregação genuína, uma pregação verdadeira da palavra. Então nós que somos jovens, por exemplo, nós conseguimos aprender muito, não só com a palavra ali anunciada, né, todo o benefício da palavra ali, né, através dos presbíteros, através do pastor ali anunciando a palavra. Nós sabemos que a nossa igreja metodista wesleyana tem homens de Deus nos púlpitos, são homens exemplares, são homens que realmente têm vida com Deus. E através dessa doutrina que a igreja tem, que é uma doutrina genuína, uma doutrina da fé, uma doutrina que só um Deus soberano sobre todas as coisas, né? E a gente carrega essa herança de John Wesley também, o coração abrasado, né? Eu creio que todo wesleyano tem esse coração pelas almas que estão lá fora. Então nós desejamos alcançar as pessoas. Então, através desse contexto ao qual nós vivemos na igreja wesleyana, a gente consegue observar realmente quem somos. Nós não somos aquela pessoa que tem vários conceitos ou várias ideias. A gente tem uma ideia formada. Isso é muito importante para o desenvolver da identidade. Então é algo que eu consegui viver, é algo que eu consegui construir na minha vida. Através dos exemplos, através das experiências, através da igreja wesleyana, eu consegui crescer, porque eu consegui me identificar nas pessoas que estão nos púlpitos e também me espelhar na pessoa do meu pastor, a qual me ajudou muito nessa questão ministerial. E, por exemplo, pastor, eu fui diretor de jovens há 3 anos e eu consegui crescer muito com jovens. Então, você como pastor sabe muito bem que muitas pessoas passam por várias experiências e você tem que estar ali pronto para socorrer e ajudar. Então, nessa liderança que eu tive com jovens, eu consegui absorver muitas coisas. Né? Jovens com vários problemas emocionais, sentimentais. E com os problemas que eu passei na minha adolescência, eu consegui ali ajudar, né, através das experiências. Então eu consigo ver que a minha identidade hoje, né, a construção da minha identidade foi por parte muito grande da igreja, através dos exemplos, através da palavra, né, através da doutrina que nós temos, que nós cremos, e a gente vê que a igreja consegue nos proporcionar tudo isso. E hoje eu tenho essa estrutura espiritual, porque eu consegui construir essa identidade na igreja. Amém. Essa primeira parte porque às vezes as pessoas elas olham assim, elas vão o que eles estão falando, a forma como estão falando, de que forma que eles construíram esse argumento. É importante os irmãos entenderem que há todo bastidores por trás. Eu já vinha conversando com o jovem Thales e ele me enviou o material. E eu vou até extrair aqui uma palavra, estruturação. Então, assim, da mesma forma que eu vi no trabalho que ele me enviou, com o olhar de professor, uma organização, uma estruturação, na forma que havia um corpo dividido numa introdução, no desenvolvimento, uma conclusão, então eu vislumbrei que da mesma forma seria o nosso bate-papo. Então ele trouxe muito bem aqui, ele evidenciou, ele descortinou que a importância de ter uma estrutura sólida. Essa estrutura sólida é justamente fundamentada no nosso credo, que às vezes, na maioria das vezes, em muitos lugares, pouco se fala do credo, né? Aquilo que eu creio, aquilo que a igreja ensina como doutrina, aquilo que tem que estar na ponta da língua, não é mesmo? Aquilo que tem que ser confessado constantemente para afirmar a nossa identidade. E o outro, o vínculo com os referenciais, com o pastor, o presbitério, as pessoas que têm se colocado em nosso caminho, que servem como espelho, para transferir esse conhecimento.
e a importância de valorizar os cargos, como o irmão ocupou, o cargo de liderança nos jovens, que é um lugar realmente que lá te forja, porque exige de você, o jovem é dinâmico, mundo dinâmico, situações muito dinâmicas o tempo todo, que requer da gente toda hora um bate-pronto, né? Nem sempre a gente está com a mente aberta para tentar compreender a cabeça multifacetada dos jovens, que uma hora pensa de uma forma, outra hora pensa de outra, afinal de contas, está construindo também a identidade. Então, você se encontrou nessa construção de identidade, junto com outras pessoas que também estão construindo a sua identidade, mas você na condição de liderar essas pessoas. Então, olha como é importante saber das suas bases doutrinárias, saber da estrutura da sua igreja e funcionamento por meio daqueles que ali estão, que exercem a liderança e que lhe ajudam também como referência, e está no fronte de combate, né? Está na situação ali, está exercitando, está atuando. Então, olha só que introdução bacana, maravilhosa, que já diferenciou um pouco da introdução do começo do nosso encontro com Abel. Aí eu fico encantado, eu glorifico a Deus, como Deus é maravilhoso, Ele trabalha no meio da diversidade. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos, não extingais o Espírito Santo da vida dos irmãos. O Espírito Santo, ele age na diversidade. A multiplicidade de dons, de talento. Nós é que às vezes relutamos em compreender isso. Às vezes tentamos engessar a igreja, mas Deus trabalha de uma forma tão harmoniosa que Ele usa de uma forma providencial para prover edificação para a igreja. Então, meu jovem, não poderia ter sido melhor, afinal de contas, é uma linha testemunhal. Agora, nós falamos também sobre a identidade wesleyana, fundamentada no quadrilátero wesleyano. O Abner, no finalzinho, ele comentou que justamente são os 4 pontos: a experiência, a tradição, a criação e a razão, e no centro de tudo a Bíblia, a palavra de Deus como manual de conduta. De que forma que você vê essa estrutura, esse quadrilátero, e de que forma que você tem aplicado ele na sua vida? Essa questão, pastor, que nós estamos assim, enfrentando, essa questão de idealizar as coisas. Eu, por exemplo, eu tenho como referência John Wesley por conta dessas questões, dessa estruturação que ele tem sobre a ideia. E esses 4 pontos do quadrilátero de John Wesley é essencial e importantíssimo na vida cristã. Nós precisamos compreender sobre esses 4 pontos. A experiência é muito importante. Eu, por exemplo, eu não consigo ver uma vida cristã, uma vida com Deus, sem experiência. Eu acho que é nulo essa questão. Você vê que quando Jesus ali, ele pega os 12 discípulos, são homens comuns, homens trabalhadores, homens que têm suas famílias. Jesus escolhe esses 12 homens para exercer um discipulado e futuramente ser apóstolos de Cristo. E a gente vê que a experiência ali foi importantíssimo para que esses homens pudessem enfrentar aquilo que eles iriam enfrentar depois. Então eu vejo que a experiência ela é essencial para a vida cristã. Não somente para aqueles que estão na frente na liderança, mas também para aqueles que estão ali cultuando, celebrando ao Senhor, que sabem como membro, como corpo de Cristo também. Todos nós precisamos passar por experiência na nossa vida. A experiência serve para o nosso crescimento espiritual, um crescimento sentimental. A experiência serve para que nós venhamos compreender a vida, a importância e dar valor às coisas. Porque muitas das vezes nós conseguimos dar valor se nós passarmos por dificuldades. Então essa experiência vai servir para que venhamos entender e compreender as coisas que nós não estamos deixando escapar às vezes. Então essa questão da experiência eu acho essencial, muito importante de Wesley. A questão da razão é uma questão assim, muito legal também, pelo seguinte, aqui fala reflexão e pesquisa profunda sobre o significado do texto, relacionado ao quadrilátero. A pessoa que tem a administração da palavra, ela precisa procurar entender essa questão do texto, essa questão cultural, essa questão
de que forma o texto vai proporcionar resultados para aqueles que estão ouvindo. É muito importante também a gente ver essa questão de racionar o dia que nós estamos vivendo hoje, pela questão da época ali, qual a experiência que Jesus ou os seus discípulos queriam passar para nós, para aqueles que estão ali naquele lugar. Então a gente precisa raciocinar essas questões aí. A gente não pode simplesmente pegar um livro, um texto, um contexto e apresentar ele. Nós precisamos aprender e compreender a situação. E também vivenciar aquilo que estamos enfrentando. A tradição, acho que é muito importante também. A tradição é muito importante. Sem a tradição, nós não sabemos quem somos. Aqui nós falamos sobre John Wesley. Eu vi que o Abner falou bem de John Wesley. A tradição é muito importante porque nós pegamos referências da tradição. Por exemplo, o seu projeto, pastor, é referência para mim. Então, essa tradição que você está proporcionando para nós conseguimos absorver. E sem ela, nós não conseguimos ter essa questão aí da experiência, da razão. Então, a tradição entra nessa questão aí, de você proporcionar algo no momento e aquilo ser algo de relevância para gerações futuras. Então, isso que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, esses problemas que estamos enfrentando, é uma experiência que estamos passando. E a atitude e a posição que nós teremos hoje vai mostrar que nós seremos mais fortes no futuro. Porque isso vai deixar marcas para nossos filhos, para as próximas gerações. Isso será uma tradição a qual eles irão prosseguir e ainda também poder gerar no futuro ali constante. E a gente vê que o Evangelho é isso, pastor. O Evangelho é firmado em tradições. O Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor é firmada nas tradições. Nós temos como discípulos do Senhor, como homens que têm a palavra no seu coração, essa chama que está em nós podemos compartilhar com as outras pessoas. E se nós não tivermos essas referências, nós não sairíamos do lugar. Então, por meio dessas referências, nós conseguimos compreender, nós conseguimos pegar como exemplos e nós conseguimos passar por diante. Mas não somente isso, passar pelas nossas experiências também. Porque nós conseguimos absorver muito mais sobre essa questão da tradição. Você vê que Jesus ali implantou o Evangelho de Deus sobre os homens. Aquilo que os homens não conheciam, Jesus proporcionou aos homens. Jesus nos doou essa questão aí. E isso não parou somente no tempo de Jesus, está sobre nossos dias, porque houve homens que se preocuparam em manter as tradições. Porque se não houvesse essa permanência de tradições, não seria possível a proclamação do Evangelho. Então Jesus orienta seus discípulos, vai e pregue a palavra. A tempo, a fora de tempo. Amém? Então a gente vê que Jesus ali nos orienta a manter essa tradição, a pregação do Evangelho, a vivência com Deus, a comunhão entre os irmãos, a permanência na palavra, viver constantemente dando testemunho. Então a gente vê que é uma tradição que nós carregamos da igreja primitiva, a qual Paulo ali nas suas cartas orientava a igreja, nas suas cartas ele mostrava o caminho verdadeiro, e nós pegamos essas tradições e nós jogamos hoje para as igrejas, para que nós venhamos ainda mais proporcionar a proclamação do Evangelho de Cristo. E a criação, algo muito interessante também sobre a criação, a gente saber o propósito da nossa vida. Eu sei o meu propósito, será que eu consigo compreender por que eu estou aqui, por que Deus me criou? Então a gente consegue compreender a criação, o propósito de Deus sobre as nossas vidas através da palavra, através de conhecer mais a palavra, de estar mais perto de Deus, estar mais perto de homens que têm intimidade com Deus. Eu aprendi muito com isso, pastor, de estar perto de pessoas que têm experiência com Deus. Às vezes o jovem ele é muito incrédulo, é muito negligente nessas questões, porque às vezes ele enturma muito com os jovens e esquece das pessoas que têm experiência, dos mais velhos. Então a gente vê que o jovem é muito negligente nessa questão, alguns jovens. Nós pegamos muitas coisas produtivas com as pessoas mais velhas, que têm mais experiência, as pessoas que têm intimidade com Deus. Então essas pessoas vão nos trazer
abrir o nosso pensamento, abrir a nossa mente e entender mais sobre a palavra dita através das experiências. Então a criação cabe muito nessa questão de você compreender a palavra de Deus. Por que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Qual o propósito de tudo isso? Por que Deus ali enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar? Por que tudo isso? Por que foi necessário? Então a gente consegue entender esses porquês através da palavra. Então aqui quando o John Wesley ele fala sobre esses 4 pontos, para que nós venhamos ter um caminho, uma linha de raciocínio, para que venhamos crescer em Deus, para que venhamos ter uma estrutura e continuar esse processo da salvação também em Cristo Jesus. Então, através da questão aí, eu consigo absorver isso, pastor. Não é para te deixar aí irrequieto, não, pelo contrário, para te dar mais segurança. Nós temos a presença do nosso irmão José Geraldo, bispo Gessé Carvalho. Seja muito bem-vindo, meu bispo, que o Senhor te abençoe. E nós estamos falando aqui sobre aquilo que, na verdade, muitos teólogos afirmam, que a palavra por si só, ela já se atualiza, ela se renova. Às vezes nós queremos, assim, ser o autor da célebre frase, ou do sermão de impacto, ou de algumas questões, conceitos marcantes, não é? Que venha transformar, que venha desencadear o processo de transformação na nossa comunidade ou no mundo à nossa volta. Quando, na verdade, o que nós precisamos buscar é a renovação. A renovação do primeiro amor, a renovação de situações que nos levam a desenvolver o relacionamento, como Jesus com os discípulos naquela pesca maravilhosa. Você já imaginou uma pessoa chegar para você, de certa forma, questionar o seu ofício? Não é? Vocês nada pegaram porque estão fazendo da forma errada, ou jogando a rede do lado errado. E aí te convida para ir com ele em águas mais profundas, depois de você estar cansado, te levar para um lugar mais difícil, águas profundas. E aí, depois do milagre, depois de tudo acontecer, dele mostrar a autoridade dele, dele mostrar o propósito dele, ele leva eles para a praia. E interessante, vai servir churrasco, peixe na brasa. Que é coisa melhor do que a gente se enturmar, melhorar o relacionamento, é você convidar o amigo, a amiga, para comer um churrasco na sua casa, coisa de carioca que gosta de fazer muito, tudo acabar em churrasco. Então, Deus mostrando por meio de Jesus Cristo o quanto Ele tanto mantém a tradição. Quem vem a mim vê o Pai que me enviou, mas vê a figura de um filho, por meio do Pai, por meio do Filho, agindo dessa forma, se relacionando dessa forma com os seus discípulos. Então, glórias a Deus. Eu costumo afirmar que nós estamos vivendo uma revolução, fazendo-nos voltar para o partir do pão, no ato da ceia. Partir o pão e compartilhar. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos partindo o pão do conhecimento, partindo o pão da experiência, partindo o pão da sua juventude, de homens que estão conosco aí, que são nossos referenciais. De forma alguma podemos arranhar essa realidade. Quer construir uma identidade, tem que buscar esses referenciais afirmativos. Então agradecemos a Deus por esses personagens que foram separados por Deus para servir de referencial e entender que a palavra por si só ela já nos mostra essa atualização. Então nós passamos pelo momento da identidade, como o irmão frisou muito bem, e destacamos a estrutura. Essa identidade precisa ter uma estrutura, precisa ser estruturada. E aí entramos no quadrilátero wesleyano, aonde o irmão também descortinou em cada ponto, em cada detalhe, a sua experiência, o seu olhar, o seu ponto de vista, sem fugir da realidade dessa estrutura. E agora, a gente vai entrar num dado muito importante, porque estamos falando para jovens, estamos falando, eu costumo falar que quem está... Eu costumo não, na verdade eu estou pegando emprestado essa ideia, esse conceito, de que quem está em cima do muro, nem o diabo está preocupado com ele, entendeu? Porque se ele não decidir o que ele quer da vida dele, não vai ser o diabo que vai chegar para ele e vai dar uma luz. Olha, faz isso que é o caminho certo, não quer mais que ele fique quietinho ali. Então, que haja um despertamento nos nossos jovens, que haja uma conscientização nos nossos jovens, que nós possamos
ajudá-los a entender que existe uma ordem de prioridade de valores e estabelecer esses valores para que eles venham ser usados. Então, dentro desse raciocínio, dessa linha de raciocínio, nós vamos para a última parte, que é a perspectiva. Qual é a sua perspectiva que você pode pontuar aqui e repassar nós outros que aqui estamos e as jovens que, de repente, estão em cima do muro, mas querem deixar o muro hoje, ou, de repente, já decidiram, mas entraram num conflito de identidade e hoje estão se conectando aqui, através do seu testemunho. Perspectiva daqueles que aspiram estar também no quadro de futuros ministros. O bispo Rames salientou que o ministério que ele está e que a região está precisando de pastores jovens e pastores de jovens. Então, olha a porta aberta aí. Então, qual seria, na sua percepção, a perspectiva para esses jovens que também objetivam alcançar o ministério dentro do Ministério Wesleyano? Ô, pastor Júlio, você me permite, antes de entrar nessa questão da perspectiva, eu não sei se a gente tem muito tempo. Tem, nós temos aqui em torno dos 15 minutos. Pode ficar à vontade. Amém. Ok, eu quero falar antes da perspectiva, a questão da historicidade. Um pouco sobre historicidade, só para mim entrar nessa questão da perspectiva. A gente percebe que há um conflito muito grande, e por isso que existe a teologia, também, por conta dessas questões, entre o passado, o presente e o futuro. Há muita discordância do passado, há muita discordância do presente, há muita discordância do futuro. Então a gente vê que a gente precisa compreender através do conceito bíblico, do fundamento de Cristo, que nós precisamos enfrentar e conseguir passar por tudo isso e vencer essas questões de conflitos. Tá bom? Qual conflito seria esse? O conflito doutrinário, o conflito do conceito humano. Então a gente sempre precisa estar entoado na palavra, no conceito bíblico, na doutrina bíblica. Então hoje, por exemplo, eu falo por mim, eu que sou jovem, por exemplo, eu percebo nos jovens que eles têm muitos conflitos de ideias, da mente. E Paulo fala muito sobre isso em Romanos capítulo 12. Nós precisamos ter a mente de Cristo, renovar nossa mente, procurar entender os conceitos, o fundamento, essa ideia de estar de acordo com os valores eternos, com os princípios bíblicos. Eu vejo, pastor Júlio, um conflito muito grande hoje nessa questão. Então eu vejo muita perda nessa questão pelo fato de muitos escolherem outro caminho e não um caminho ministerial, por exemplo. A pessoa tem a oportunidade, a pessoa tem o talento, tem o dom ali ministerial e ela não opta para fazer ali uma teologia, para se formar, procurar se fortalecer. Então, a historicidade, a gente vê que existem muitos conflitos. E nós precisamos, pastor, solucionar e resolver esses conflitos que nós temos hoje. De ideias, muitos conflitos de ideias, nós precisamos nos posicionar. Por exemplo, aqui no meio onde eu vivo social, eu vejo muita doutrina, não falo da Wesleyana, mas eu falo de outras denominações, por exemplo, muita mistura, entendeu? Muitas palavras, esquece da palavra. Então eu vejo assim que precisamos nos posicionar e resolver esses conflitos para que tenhamos resultados bons, para que tenhamos uma ideia, um pensamento, uma mente revolucionária, assim como o John Wesley. Entender essa chama que é em nosso coração e vivenciar realmente Cristo em nossas vidas. E pastor, na minha perspectiva de futuro, o que eu posso falar para você, da pouca experiência que eu tenho hoje, eu tenho muito que aprender ainda nessas questões ministeriais. Na minha perspectiva, você que é jovem, você que está na igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, você que é wesleyano aí, e você está em dúvida sobre o que você vai fazer na vida, você está em conflito com muitas coisas. A primeira coisa, pastor, é a oração. A primeira coisa é a oração. Se você tem uma perspectiva de futuro, você deve orar, buscar ao Senhor constantemente. Buscar no Senhor, oração mesmo.
E uma outra coisa é palavra, você precisa se estruturar na palavra. Eu sei que Deus usa muitos homens aí nos púlpitos para pregar, isso é muito importante, mas nós temos que ter nosso particular com Deus. E uma coisa que nós precisamos como jovens é ter intimidade com Deus, através da oração, das experiências, através da palavra. Nós precisamos buscar intimidade, nós precisamos nos aprofundar mais em Deus. E não viver no raso, sabe? Somente pegar aquilo que nós ouvimos, mas a gente ter certeza em nosso coração, porque nós vivemos a palavra. Eu acho que é muito importante, eu tenho uma convicção que é muito importante para a nossa perspectiva de futuro. Então o jovem precisa orar, precisa ler a palavra. E outra coisa também para a perspectiva de futuro, pastor, eu vou pegar um exemplo de Timóteo. Aqui tem um versículo aqui que eu quero recitar para os irmãos, que eu quero ler, que está em Atos capítulo 16, que diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então percebo, pastor, que Timóteo é um exemplo muito grande para a nossa juventude. Timóteo, ali na sua juventude, ele deu muito testemunho, ele foi um jovem que realmente se preocupou em fazer o melhor, em se doar realmente. Então você vê que Paulo desejava ter a companhia de Timóteo. E eu quero falar para os jovens que estão me assistindo, que irão assistir ainda, que nós precisamos ter um encontro cada dia mais com Deus, nos aproximar mais da palavra, estar mais perto de Deus, ser comprometido com as coisas de Deus, rejeitar realmente as coisas deste mundo e vivenciar as coisas de Deus. E eu realmente, a questão da perspectiva, eu vejo que sem o Espírito Santo, sem o nosso ajudador, nós não conseguiremos. Se nós não dependemos realmente da pessoa do Espírito Santo, nós não sairíamos do lugar. Nós precisamos estar no Espírito, nós precisamos vivenciar o Espírito. Essa chama que está dentro de nós, o Espírito Santo, nós precisamos todos os dias buscar Ele com verdade, com sinceridade, com comunhão. Amém? E eu quero passar um pouco aqui sobre a nossa realidade aqui. Não sei se tem tempo ainda. É um pouco da perspectiva. Pode ficar à vontade. Amém. Eu creio que muitas igrejas têm passado por alguns momentos delicados pelo fato de nós agregarmos essa questão aí, de muitas pessoas agregar vaidade, muitas questões aí que eu não vou entrar. Mas o que eu quero falar é que hoje, por exemplo, pastor, nós trabalhamos aqui com o Gessel. O Gessel está sendo muito bom para nós aqui. Eu não sei se o pastor tem aí na sua igreja local. Também. Amém. O Gessel aqui tem ajudado muito na questão de discipulado, na questão de comunhão, na questão de aprendizagem, na questão de vivência cristã. Algo que as pessoas não conseguiriam absorver dentro de um culto, elas conseguiram compreender no Gessel. A gente vê as experiências dos irmãos, a gente vê que há um compromisso ali verdadeiro com a palavra, porque você vê testemunhos, você vê realmente o compromisso ali na presença, na convivência com os irmãos. E o Gessel aqui, pastor, hoje está sendo uma bênção. A gente começou com o Gessel em 2019, ano passado, e a gente vê muitos frutos do Gessel. Então, é uma das perspectivas que a Wesleyana está trazendo nos nossos dias. É uma ideia, um conceito que nós estamos trazendo hoje, que está trazendo um crescimento muito importante espiritual para a nossa juventude. E eu tenho vivenciado isso. Eu tenho visto que os jovens têm crescido muito com o Gessel. Então eu quero aqui incentivar os pastores, incentivar as lideranças, incentivar a igreja local, a implantar o Gessel na sua igreja local, a ver os resultados das outras igrejas, a ver como o Gessel tem trazido benefícios espirituais. A gente vê que os pastores realmente estão dando o coração para esse envolvimento ministerial.
E muitas pessoas têm se tornado líderes, muitas pessoas têm crescido, a gente vê comunhão muito grande entre os irmãos. Então, a perspectiva hoje que nós estamos aqui vivenciando para o futuro, hoje é o GCL na igreja local. Não somente o que nós já temos hoje agregado na igreja, da parte ministerial, mas o que está trazendo muito benefício para nós hoje, pastor, é o GCL. Tem trazido muitos resultados bons. Se eu falar numa perspectiva pessoal, eu cresci muito com o GCL, eu cresci muito com as experiências dos irmãos, e eu quero trazer aí um incentivo para os irmãos implantar o GCL na sua igreja local, e aqueles que ainda não implantaram, vocês vão ter experiências incríveis em Deus, é uma perspectiva para o futuro. E só para me encerrar, pastor, para me concluir essa questão da perspectiva, a gente sabe muito bem, nós que somos wesleyanos, que John Wesley vivia dessa forma no seu evangelho, na proclamação do evangelho. Ele ia de casa em casa. Ele deixou para nós aí 12 mil grupos, tanto na Inglaterra como na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então ele deixou pequenos grupos espalhados pela Inglaterra, pelos Estados Unidos ali, na Nova Inglaterra. E essas pessoas foram muito esticadas através de líderes, através de conselhos, de discipulado. Então eu quero deixar aí, finalizar essa minha parte da perspectiva de futuro, que nós aprendemos muito com John Wesley, que deixou para nós essa experiência, que é o primeiro ponto aí do quadrilátero. Glória a Deus. Eu hoje, conversando mais cedo com o meu pastor, nosso pastor aqui, o pastor Alexandre Araújo, e ele falou, olha, pastor, eu sou pastor de GCL. E é interessante porque encaixa com o que o irmão agora explanou no finalzinho. Realmente é a nova perspectiva de alcance. Sei que tem que vencer algumas barreiras, né, conceituais, e é o momento de compartilhar. E ele hoje, ele mencionava, olha, eu tenho a cara, a filosofia, eu tenho a mente de pastor de GCL. Então, me considero um pastor de GCL. E é maravilhoso, porque os jovens aqui realmente têm provado esse crescimento a partir das oportunidades que estão surgindo dentro dos pequenos grupos. E é também uma das nossas disciplinas no seminário, disciplina de pequeno grupo, aonde você vai ter todo um contexto narrativo que te mostra a necessidade de estar compartilhando e de estar diversificando isso para que toda a igreja esteja envolvida. E o irmão frisou muito bem, John Wesley trabalhou isso lá atrás. E quer uma referência ainda atual, Paul Yong-Shu, ele é líder da maior igreja do mundo, deve ter em torno de 700, 800 mil membros. E ele começou orando a Deus para que a igreja alcançasse 150 membros. E quando alcançou os 150, ele não parou mais. Então, hoje, ele se dedica em reuniões para coordenar a liderança, alimentar a liderança, e os cultos ao domingo. A igreja lotada, com milhares e milhares de pessoas que são nutridas no decorrer da semana e no domingo vão cultuar a Deus. Então, glórias a Deus por isso. É realmente uma inovação, é uma perspectiva, porque, inclusive, olha só que vamos usar uma linguagem moderna. Olha o barato da coisa. Não é? Você começar a emergir na juventude, no pequeno grupo, e saber que você vai se tornar um pastor lá na frente, vai ocupar um cargo eclesiástico, mas com a visão de toda aquela experiência acumulada no decorrer da tua caminhada. Então não vai mudar, você vai levar um acréscimo de experiência e vai concluir lá na frente a sua formação diante de uma realidade que você já foi imergido. Então isso realmente é uma perspectiva maravilhosa. Nós temos aí o nosso reverendo também, Gerson Costa, seja bem-vindo, que Deus abençoe o irmão, vai estar conosco aqui também numa de nossas lives, é nosso convidado. Então, nós agradecemos pelos seus apontamentos, nós temos ainda aí em torno de 8 minutos, dá para a gente fazer um bate-pronto aqui e finalizar com uma oração harmoniosa, envolvente. Nós sabemos que estamos aqui conversando até num papo descontraído, mas existem pessoas que estão passando por situações de calamidade, conflitantes. Sabemos que aquilo que você falou aí, com a questão da configuração social também, o mapa social e econômico vai mudar.
Empresas já não existem mais e não vão voltar a existir, porque simplesmente com esse advento tecnológico e a pandemia empurrou aquilo que a gente estava retardando, que era a revolução tecnológica, no meio virtual e no meio das redes sociais, ela veio de forma empurrada, veio para ficar. Então, hoje, aqueles que trabalhavam, que tinham clientes, uma clientela, essa clientela, quando ele voltar, não vai ter mais. E aí a pergunta que não quer calar, e a igreja? A igreja, quando voltar, eu costumo afirmar que, assim, a igreja ela não vai se tornar a igreja virtual, mas ela tende a ocupar os lugares virtuais, que sempre esteve à nossa disposição. Eu costumo afirmar também que é a rede da Pesca Maravilhosa, e agora é a rede social, que está na nossa mão, e que a gente tem a possibilidade de lançar ela. Então, a partir do momento que eu vislumbrei isso, comecei a orar, importante que você comentou aí a sua experiência com Deus, e Billy Graham vai falar a respeito disso, ore. Que ponto que eu posso orar? Que a gente fica querendo, assim, vamos estabelecer 1 hora, 2 horas. A reunião da Rua Azusa foram 7 dias e orando 24 horas por dia, durante 2 anos, e até que eles foram inflamados, inflamou todo mundo à volta. Não existe um tempo determinado ou predeterminado para desenvolver intimidade com Deus. Então, ore até que você sinta que se tornou amigo de Deus. Então, resume nisso. Então, há essa necessidade de ter essa experiência com Deus. Eu falava hoje numa gravação rápida que eu fiz, que Daniel nos revelou que muitos no tempo de hoje iam correr de um lado para o outro, e que o conhecimento ia se multiplicar. Mas até a própria ciência, com todo conhecimento, ela está desorientada agora, porque não tem resposta para tudo. E a resposta está no conhecimento que nós estamos compartilhando aqui. Então, Deus nos deu condições de compartilhar o verdadeiro conhecimento. Ele nos deu acesso a esse conhecimento. Então, nós estamos trocando esse conhecimento, buscando, evocando a tradição, atualizando para os nossos dias e sabendo que a palavra se atualiza a cada momento. Nós falamos o mesmo tema mais cedo. E olha que vai ficar gravado. Os irmãos vão ter aqui acesso lá no nosso canal no YouTube a essa live e outras gravadas. Vai poder usar como material também para trabalhar com jovens na sua igreja. E todos que virem, que viram a primeira, que vão ver a gravação, vão ver que o mesmo tema, jovens diferentes, lugares diferentes. O irmão está aqui em Minas Gerais, o Abner está lá em Alagoas, Pernambuco, e veja que a abordagem foram diferentes, a prova testemunhal também diferente, mas o Espírito de Deus é o professor, é o mesmo que age para nos inspirar. Então, agradeço a Deus, nossos irmãos que estão aí. A nossa irmã é Creuza, não é isso? Creuza. Está aqui nos acompanhando também. Um forte abraço, minha irmã. E nós temos 5 minutos, a gente vai deixar pelo menos 2 para a gente orar, mas você tem 3 minutos aí para você fazer suas considerações finais e apontamento final. Enfim, é aquele bate-pronto para a gente realmente agradecer a Deus por essa oportunidade. Já me sinto gratificado por ter tido essa oportunidade de lhe conhecer e que, se eu puder, se tiver a meu alcance, fazer algo para lhe incentivar, meu jovem, que considere que eu farei, estou à sua disposição, assim como tantos outros jovens que estamos acompanhando, porque a nossa igreja aqui também tem esse perfil. Sobre a liderança do pastor Alexandre, nós temos visto o crescimento dos jovens aqui e que não seja diferente. Às vezes, o que acontece é isso que você pontuou, a questão dos conflitos de ideias. Enquanto não conseguir arrumar a cabeça, as ideias, organizar as ideias, a gente não consegue construir um caminho. Então, fique à vontade. Amém, pastor. Primeiro eu quero agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento tão maravilhoso. Eu não conheci o pastor até semana passada e eu já criei uma intimidade muito forte com o pastor. E eu quero agradecer a Deus por essa incrível amizade que Deus está nos proporcionando, tanto para a edificação do corpo de Cristo e para o nosso crescimento espiritual também. Eu já aprendi muito com o pastor. Essa ideia do projeto é uma ideia que realmente tem trazido um crescimento para o corpo de Cristo. Eu creio que Deus está se agradando muito desse projeto. É algo que realmente veio do coração de Deus.
Eu agradeço ao meu pastor, agradeço à Igreja Wesleyana por tudo, ao nosso bispo Elisiário, um homem que realmente tem se mostrado firme aí para a obra do Senhor, sempre aí testemunhando como exemplo, como homem de Deus, aí administrando bem a nossa região. E agradeço também a todos aí que participaram, né? Sempre procura aí ver os dias aí, os temas, para que vocês venham participar desse projeto tão incrível. Eu agradeço muito ao pastor, muito obrigado. Que Deus venha continuar abençoando o seu ministério, a sua família, a sua casa, a igreja local. Eu sei que Deus tem obras maravilhosas para derramar ainda sobre os nossos dias. Eu creio que a nossa juventude vai experimentar algo extraordinário nesse tempo. Eu sei que através dessas situações que nós estamos enfrentando, algo que Deus está nos gritando e a gente ainda está conseguindo, às vezes, meio que se orientar. Mas eu sei que Deus está gritando em nossos ouvidos para que venhamos nos posicionar diante de Deus, para que venhamos experimentar as boas novas a qual o Senhor tem derramado através desses homens como o Senhor, pastor. Amém? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero aqui trazer uma palavra ao jovem de incentivo. Eu louvo a Deus pelo Abner. Eu não conheço ele, mas pelo pouquinho que eu ouvi ele, eu sei que ele é um jovem muito compromissado. Eu não sei se ele vai assistir, mas ele vai rir de mim. Eu vi o Facebook dele ontem e ele tem as mesmas ideias que eu tenho em particular, nessa questão ministerial. Então, Éder, parabéns, a gente está junto aí, eu quero conversar com você muito ainda. E Deus abençoe vocês, essa obra aí que Deus tem dado a vocês. Pastor, eu agradeço muito de coração. Aquilo que eu não consegui expressar ainda, eu sei que vai ter mais oportunidade aí, mais para frente. Então, tem muita coisa para ser tratada aí. E eu sei que tem muitos homens e mulheres de Deus que irão aí manifestar a presença, a palavra, e que vocês serão muito abençoados. Muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Amém? Amém. Com certeza, nossa irmã missionária Ana Selma, que esteve conosco aqui ontem no testemunho maravilhoso, na live, ela está presente aí também. Uma história realmente de uma vida com missões. Está lá também no nosso canal no YouTube. Então, olha quanta coisa, quanta conexão, olha quanta energia, olha quanta oportunidade que Deus está nos concedendo de fazer esse encontrão, não é? Um grande encontrão. Só falta agora, depois que passar isso tudo, a gente marcar um churrascão ou uma feijoada e dar grandes gargalhadas glorificando ao Senhor de forma presencial, não é mesmo? Então, que Deus possa continuar nos concedendo essa inspiração. Nós vamos orar agora. Acabou sobrando 1 minuto, mas dá para a gente orar. Se a gente interromper, encerrando em oração, um forte abraço a todos os nossos irmãos. Amanhã estaremos aqui, de novo às 17 horas, com o pastor Gustavo Costa, numa palavra maravilhosa e muito inspirada. Então, oremos em nome de Jesus. Pai bendito, Pai bondoso, Pai maravilhoso, olha, Senhor, seriam tantas formas, meu Deus, de te reverenciar, mas ainda é faltar palavras, meu Deus. Então, a maior reverência, Senhor, que seja esse momento único, especial e intransferível que nós estamos vivendo aqui, aonde o Senhor nos coloca diante do Teu Filho, meu Deus, e há, Senhor, uma conexão de ideias, de pensamento, mas, sobretudo, buscando e apontando para uma necessidade de se ter uma essência, Pai, de se ter uma base, de se ter uma estrutura, porque no momento de conflito como esse que estamos vivendo, que a Tua igreja está passando, a Tua igreja precisa manter as bases sólidas, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito, que tem nos favorecido, que tem nos dado a oportunidade e o privilégio, porque graça é garantia de vida, é proteção à vida, Pai. E o Senhor tem nos dado essa proteção. O Senhor tem nos cercado de tamanha proteção e nos envolvido a todos com a Tua unção de uma forma extraordinária. E a unção, ela nos leva a realizar coisas que nós jamais imaginávamos que iria realizar, a chegar em lugares que nós jamais imaginávamos que iriam chegar, como esse que estamos chegando. Que o Senhor alcance o coração dos Teus filhos que aqui estão. Que haja uma testificação por meio desse clamor, que ele possa continuar na vida dos irmãos,
no momento em que eles estiverem no particular com o Senhor, que eles possam te glorificar, que eles possam te adorar, que eles possam, meu Deus, eternizar esses momentos. Porque maravilhoso é poder saber, viver e afirmar em alto som: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, toma em tuas mãos o jovem Thales. Que o Senhor continue inspirando o seu ministério. Abençoe o seu pastor que está na retaguarda. Abençoe o bispo Elisiário, que tem sido